O objetivo desse artigo é caracterizar a incidência de doenças tropicais negligenciadas na região oeste do estado de São Paulo. Esse estudo foi realizado com base nos dados do Sistema de Agravos de Notificação, o SINAM, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, dentro do período dos anos de 2007 a 2017. Ele é um estudo ecológico descritivo, com abordagem espaço-temporal, ou seja, um estudo feito numa determinada região e tempo estabelecidos. E dentro dos 45 municípios do estado de São Paulo que compõem a Rede Regional de Assistência à Saúde, foram elencadas 5 doenças para análise: dengue, leishmaniose, esquistossomose, hanseníase e tuberculose. Mas o que são as doenças tropicais negligenciadas? Elas são doenças transmissíveis, causadas por agentes infecciosos e parasitários, que atingem cerca de 1,5 bilhão de pessoas no mundo. Os estudos de distribuição espacial de doenças são objetos da geografia há muito tempo. As constantes transformações espaciais e ambientais propiciaram o surgimento de espaços de circulação e difusão de doenças, assim facilitando e criando condições de propagação. De fato, o estudo entre a relação do homem com o seu ambiente e adversidades tomou maiores proporções frente a essa preocupação, e resultou assim em diversos trabalhos voltados à análise da distribuição espacial das doenças no mundo. Pessoas em situação de pobreza e privação de necessidades básicas de vida estão entre as mais vulneráveis à ocorrência de doenças. As que se encontram em condições de vida sem saneamento básico e que possuem contato com vetores e animais infectados com as doenças são as mais prejudicadas. Logo, de modo geral, as doenças tropicais negligenciadas são caracterizadas comumente com doenças associadas à pobreza, doenças associadas à proliferação em ambientes empobrecidos e regiões tropicais. Várias condições possibilitam o aparecimento e aumento de diversas doenças infecto-contagiosas, e são elas: níveis de precipitação, temperatura e umidade relativa do ar. Outros fatores socioambientais, como as mudanças climáticas, migrações, urbanizações e descarte incorreto de resíduos, também fazem parte destas condições. Existem também alguns elementos que interferem no controle global das doenças tropicais negligenciadas, que são as instabilidades políticas e a falta de programas de controle, as mudanças climáticas e seus impactos nas populações de vetores, e a falha no acesso a serviços de saúde e também a falta de medicamentos. O Brasil possui elevado número dessas doenças, fato que o coloca entre as nações com o maior número de casos de leishmaniose e dengue no mundo todo. Informações como esta mostram que a distribuição das doenças tropicais negligenciadas por estado no Brasil também apresenta um dado importante, que os estados com menor índice de desenvolvimento humano do país concentram as maiores taxas de casos. Mas pouco se sabe sobre a distribuição espacial das doenças tropicais negligenciadas, especificamente na região oeste de São Paulo. Dessa forma, a seguir, a incidência e presença das doenças nessa região será apresentada. Os dados das doenças negligenciadas tropicais e das populações de cada município foram organizados em tabelas, as quais posteriormente serviram para a construção de mapas temáticos em ambiente de sistema de informação geográfica, aplicando o quintil como método de classificação para a geração de mapas temáticos. Foram calculadas as taxas de incidência das doenças selecionadas para cada um dos 45 municípios que compõem a Rede Regional de Assistência à Saúde de número 11. A taxa de incidência foi calculada entre a razão dos números de casos de cada uma das doenças e o número de habitantes do município em 2010, o último censo disponível, multiplicadas por 1.000. De acordo com a discussão dos resultados,
A distribuição e a endemicidade das doenças tropicais e negligenciadas está comumente ligada a fatores que vão desde os aspectos geográficos, socioeconômicos, ambientais, mudanças climáticas, migração, até a crescente urbanização das populações. Pode-se observar os números do Brasil em relação à dengue e às outras arboviroses, como a chikungunya e a zika, são bastante altos, chegando a 765 mil casos em 2012. Dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde em 2018 apontam uma redução considerável, 269 mil casos. Contudo, ainda é uma doença relevante, com 3,9 bilhões de pessoas em risco. A malária também preocupa, com 3,2 bilhões de pessoas em situação de risco. E no Brasil já estavam notificados 300 mil casos. Importante também destacar a tuberculose, com cerca de um terço da população mundial em risco e mais de 69 mil casos notificados no Brasil. A leishmaniose preocupa o mundo, com uma população de risco chegando a 350 milhões. No Brasil, a leishmaniose visceral chega a 3.500 e a tegumentar chega a 28 mil casos notificados. Na região da Rede Regional de Assistência à Saúde, constatou-se que há 5 doenças tropicais negligenciadas notificadas. A dengue é uma doença viral transmitida por mosquito, infecciosa, não contagiosa e sistêmica. Evitar o restabelecimento de focos de multiplicação desses mosquitos é uma condição prioritária, pois o clima predominante tropical do Brasil torna o país suscetível à circulação de diferentes arboviroses. A partir dos dados do IBGE, 45 municípios notificaram casos da doença, na qual a distribuição especial é heterogênea, com a maior incidência nos municípios de Presidente Epitácio e Teodoro Sampaio, no qual os altos índices estão relacionados ao turismo fluvial e rural. Agora, se tratando da leishmaniose, ela é uma doença relacionada à pobreza com duas formas clínicas principais, a leishmania visceral, LV, e a leishmania cutânea, LC. No Brasil, ocorreu um estudo no estado de São Paulo que contrastou a expansão da LV no sentido oeste-leste, associada à elevada concentração de cães infectados na região. A expansão urbana, a presença de pequenas propriedades rurais com material orgânico abundante, lixões e dispersão do vetor. Houveram notificações de leishmaniose visceral no período do estudo, em 11 municípios, em que a taxa de incidência não ultrapassou 3 a cada 1.000 habitantes. Além disso, verificou-se o maior número de municípios com notificação de leishmaniose tegumentar em relação às notificações de leishmaniose visceral, com taxa de incidência de leishmaniose tegumentar também mais alta, variando entre 0,04 e 0,4,49 casos notificados para 1.000 habitantes. A tuberculose é uma das 10 principais causas de morte entre doenças infecto-contagiosas. Alguns fatores extrínsecos têm dificultado o controle dessa enfermidade, como a aglomeração de populações urbanas, condições socioeconômicas desfavoráveis e as migrações. Já como fator intrínseco, temos o estado imunológico de pacientes. Dados analisados na RRAS-11 apresentam uma heterogeneidade na distribuição espacial da taxa de incidência de tuberculose. As maiores taxas foram encontradas em 7 municípios, da qual 4 desses possuem unidades prisionais superlotadas. Em presídios brasileiros, a taxa é superior à da população em geral, mostrando maior risco de infecção por fator de aglomeração. Ademais, constatou-se que as mais altas incidências de tuberculose foram observadas em municípios com alta vulnerabilidade social, ou seja, mais um fator em comum. A hanseníase é uma infecção granulomatosa crônica com grande potencial de incapacidade altamente contagiosa e de baixa mortalidade. No Brasil, estudos têm apontado a associação da hanseníase com as vulnerabilidades sociais da população com altas taxas de incidência da infecção, destacando elevada taxa de analfabetismo, aglomerados populacionais, saneamento deficiente na maioria dos domicílios, a crescente urbanização, desigualdade de renda e maior número de agregados familiares por domicílio. Dados analisados na RRAS-11 mostram a heterogeneidade entre os municípios, com uma variação entre 0,16 e 3,12 a cada 1.000 habitantes para os municípios Martinópolis e Marabá Paulista, respectivamente. Os municípios do estudo não apresentaram notificações de hanseníase no período estudado. Agora vamos para a esquistossomose. Ela é uma doença de caráter endêmico em áreas tropicais e subtropicais, associada a fatores socioeconômicos, como pobreza, baixo desenvolvimento, saneamento, fatores ambientais e antropogênicos. No Brasil, é uma doença endêmica.
presente em 8 estados, principalmente nas regiões Norte e Sudeste. Dados analisados na RRAS 11 apresentam taxas baixas variando entre 0,2 a 0,11 por mil habitantes, na qual a maioria desses municípios não apresentaram notificações dessa doença no período de análise. Essas regiões apresentam uma importante área de trabalho canavieiro e outras atividades agropecuárias, que é uma das causas da esquistossomose causada pelo caramujo. E assim chegamos às considerações finais. A comparação das taxas de incidência entre os diferentes municípios do Oeste Paulista permitiu identificar as populações em risco. Através da identificação das variáveis que interferem em cada tipo de doença, pôde-se identificar os impactos dessas doenças na região do Oeste Paulista. Além disso, houve uma sobreposição de 2 ou mais doenças nos municípios investigados. A distribuição espacial foi relevante, pois apontou os locais que necessitam de maior aporte de intervenção, assim como de políticas sociais e de saúde pública direcionada ao combate desses agravos. E assim concluímos o trabalho. Obrigada por nos assistir até aqui.